a leitura. Diz assim o Evangelho de Marcos, as palavras de Jesus. Tarde naquele dia, Jesus lhes disse: passemos para o outro lado. E deixando a multidão, eles o levaram consigo no barco, assim como estava. Outros barcos o seguiam. Levantou-se então um grande vendaval, e as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que ele já estava inundando. Jesus, porém, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram e lhe perguntaram: Mestre, não te importa que pereçamos? E levantando-se, ele repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento cessou, e fez grande calmaria. Então lhes perguntou: por que estáis tão amedrontados? Ainda não tendes fé? Eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar mais uma vez. Quero convidar você a fechar os seus olhos novamente. Se você se sentir à vontade, pôr a mão sobre o seu coração. Pai Santo, nós te damos graça, porque um dia enviaste o teu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, para entregar a vida por nós, para se dar como sacrifício e levar a culpa que era nossa, para que pudéssemos portar a justiça, a santidade, a filiação que pertence a Ele. Nós te louvamos, Jesus Cristo, nosso Senhor, porque voluntariamente se entregou por nós, Jesus. Nós, povo cheio de medo, cheio de culpa, temendo a morte, o Senhor provou o seu amor ao ter dado a tua vida por nós, e te pedimos que nessa noite, Jesus, envie até nós o teu Espírito de poder, que torna viva a tua palavra, que Ele opere em nós, que Ele nos transforme, que Ele nos faça novo, que Ele use a palavra do teu Evangelho para nos tocar profundamente. Nós oramos, Jesus, por teu nome poderoso, nome sobre todos os nomes, amém e amém. Sabe, meus irmãos, algo que faz parte da nossa experiência humana é sentir medo. Eu não preciso nem perguntar para você se você tem medo de alguma coisa, porque eu sei que você tem. Todos nós temos medo. E se você é aquela pessoa que diz que não tem medo de nada, ou você não sabe o que é ter medo, você não entendeu esse sentimento ainda, essa sensação ainda, ou você é mentiroso. Porque todos nós temos medo. Porque ser humano é ter medo. Isso está ligado a uma questão muito simples a respeito de nós. Nós temos medo porque nós, no final das contas, somos seres que morrem. E todo mundo que morre tem medo. Todos nós, por mais que nós tentamos esquecer, por mais que nós tentamos tirar isso da nossa mente, todos sabemos que somos seres finitos, que acabam, que morrem, que um dia, sem saber como, sem saber quando, terão as suas vidas finalizadas. E portanto nós temos medo. Porque não conseguimos controlar, não conseguimos ter domínio sobre a morte. E tudo aquilo que nós não conseguimos dominar,
nos causa medo. Porque no final das contas, tudo aquilo que nós não conseguimos dominar, de alguma forma, pode nos matar. E de alguma forma, nos leva de novo até a morte. Eu não diria que o medo é de todo ruim. Pelo contrário, há sim aspectos bons no medo. É um medo que te segura de chegar perto demais de um precipício. É um medo que te segura de acelerar demais numa rodovia. Porque você tem medo, não de velocidade, não de altura, porque altura e velocidade não podem causar nada. Você tem medo de morrer. E por isso você não fica em lugares altos demais, e por isso você não anda rápido demais. O medo tem sim as suas vantagens. Mas resumidamente, o medo acontece conosco porque nós não conseguimos dominar todas as coisas. E junto com ele vem tantas outras coisas, como a ansiedade, o pânico. Qual é a origem de tudo isso, senão do medo, da nossa falta de controle? Ou se você tivesse plena convicção e certeza de que você tem domínio e controle sobre todas as coisas da sua vida, ainda assim você seria alguém ansioso? É claro que não. E o que nós lemos aqui, e o que nós vemos aqui, são homens que estão com medo. E nós temos uma prática comum de julgarmos mal os discípulos, é ou não é verdade? Nós vemos algumas situações em que os discípulos estão, e a gente sempre olha para eles e fala assim: nossa, que homens incrédulos, como faltava fé para eles, nossa, como eles eram imaturos, como é que eles poderiam dizer isso ou aquilo, e fazer isso ou aquilo. Mas é interessante como nesta passagem, em especial, nós temos dificuldade de julgarmos mal os discípulos. Nós temos dificuldade de olharmos para eles e dizer assim: olha, eu faria diferente. Porque nós faríamos igual. Nós agiríamos da mesma forma que os discípulos agiram. E como eu sei disso? Porque nós agimos igual. Nós fazemos igual todos os dias. Todos os dias quando algo escapa ao nosso controle, todos os dias quando as coisas não acontecem como nós gostaríamos, todos os dias quando nós fazemos um plano que não dá certo, ou quando somos pegos de surpresa por algo que não esperávamos, nós ficamos com medo, e com medo ficamos desesperados e vamos até Deus ou não. Mas em nossa mente há aquele pensamento: Senhor, se o Senhor se importasse comigo, com certeza não deixaria eu estar passando por isso. O Senhor não se importa que eu morra. O Senhor não se importa que as coisas fujam do controle. O Senhor não se importa que eu esteja passando por isso. E nós agimos exatamente como os discípulos agem neste texto em questão. E por isso a gente não julga eles aqui, porque nós pensamos: olha, se eu estivesse naquele barco, se eu estivesse em qualquer barco e começasse uma tempestade, eu certamente estaria com medo. E é interessante isso. O medo deles aqui é um medo interessante, porque eles não estão numa situação que é atípica. Não é algo que não faz parte da realidade deles. Uma boa parte dos discípulos de Jesus que estão aqui com ele, acompanhando ele neste dia, eram pescadores. Homens acostumados a estar no barco, homens acostumados a passar por tempestades no barco.
E não só isso, eles não só eram pescadores, não só eram acostumados com isso, como eles eram pescadores neste lugar. Eles eram pescadores no Mar da Galileia. Aquilo era a vida deles, era o ganha-pão deles. E parece que é justamente naquilo que é mais comum a nós, naquilo que faz parte da nossa vida, que quando foge do controle, que nós sentimos mais medo. É ou não é verdade? Nós não estamos falando de pessoas que não sabiam o que era uma tempestade no Mar da Galileia. Nós estamos falando de pessoas que cresceram, que passaram a sua vida ali, pescando no Mar da Galileia, que sabiam que era comum grandes tempestades no Mar da Galileia. Toda a geografia ali influencia isso. É o lago de água doce mais baixo da terra. Ele fica aproximadamente 213 metros abaixo do nível do mar. Isso gera uma grande pressão de ar quente em cima dele. E em torno dele há cadeias de montanhas, especialmente no norte e no leste. Essas montanhas altas, com grandes ventos frios, fazem com que no fim do dia esses ventos desçam, se choquem com o ar quente, formem grandes tempestades, grandes vendavais. Isso acontece sempre. Era a realidade deles. Isso acontece até hoje lá. Mas esse dia, o mar estava além daquilo que eles conheciam. Estava fora de controle, o barco ia afundar. E eles estavam com muito medo. E então eles fazem a pergunta errada, mas que nós fazemos. O Senhor não se importa que nós venhamos morrer? Quantas vezes você já fez essa pergunta? Deus, você não se importa? Deus, se você me amasse de verdade, você deixaria eu estar passando por isso? Por essa ansiedade, por esse descontrole? Parece que o mundo está virando em torno de mim. O Senhor não vai fazer nada. O Senhor está tão acomodado assim, deitado numa almofada, a ponto de não perceber o que eu estou passando. E não diga para mim que você nunca pensou isso, porque é assim que nós somos. Porque é isso que acontece quando nós sentimos medo, quando as coisas escapam do controle das nossas mãos. Nós, seres humanos, criamos ilusões de domínio, como se pudéssemos fazer agendas, como se pudéssemos escolher datas, pensando que temos controle para manter tudo isso. E num instante, num piscar de olhos, a nossa vida pode acabar. Mas nós nos iludimos, e quando as coisas mudam, nós nos voltamos contra o Senhor, contra Deus, e questionamos o seu amor, questionamos o seu poder, questionamos se Ele se importa. Mas então Jesus levanta, Ele acorda, e Ele não fala com os discípulos. Pelo contrário, Ele vai e repreende o vento e o mar. Sabe o que é assustador? É que Jesus não faz nenhum passe de mágica. Sabe, não tem nenhum ritual, não tem nenhum objeto. Jesus não pega a almofada que ele está, Ele não pega um cajado,
Ele não pega nada e faz: agora, mar, eu vou declarar as palavras, e vou usar este objeto ungido e sagrado, e vou parar você, mar, porque como pode, mar? Não. Jesus acorda, e tudo o que ele faz é proferir palavras. Isso é uma lição tão importante para nós, meus irmãos. Porque nós muitas vezes duvidamos do poder das palavras de Jesus. Nós queremos rituais, nós queremos objetos. A gente acha que para ter eficácia precisa ir lá e passar o óleo e o cajado e fazer o movimento e bater o pé e declarar que é teu e não sei o que lá, que agora que eu passei e fiz e peguei e paguei e agora sim vai vir a cura, agora vai vir a transformação, agora as coisas vão voltar para o meu controle. Se nós simplesmente confiássemos naquele que com suas palavras controla os céus e a terra, se nós buscássemos ouvir e conhecer as palavras daquele que com palavras domina o universo, com palavras ele fez todas as coisas, com palavras ele declara paz. A palavra que é usada aqui para repreendeu é a mesma palavra que aparece na versão grega do Antigo Testamento, no Salmo 106, versículo 9, que diz: o Senhor repreendeu as águas do Mar Vermelho para que seu povo passasse. Sabe o que isso está mostrando para a gente? Que aquele homem que estava no barco, ele não é só um homem, ele é o próprio Deus encarnado. Ele estava ali junto com os discípulos em meio à tempestade. O próprio Deus em carne, no meio deles, declara, repreende com palavras. Como alguém que fala com uma criança desobediente, sabe assim, ó, fica quieto, aquieta-te, cala-te. Então a Bíblia fala que o mar e o vento pararam, mas não é qualquer tipo de parada. Eu não sei se você já teve a oportunidade ou o desprazer de passar por uma tempestade num barco. Eu já. Algo interessante acontece quando finalmente a tempestade acaba. O mar continua se movimentando. As águas, as ondas continuam balançando e demora para que aquilo pare, para que aquilo fique tranquilo. Acontece, mas demora. Mas não é o que acontece aqui. Jesus é tão poderoso, há tanto poder e domínio em Jesus, que quando Ele ordena que o mar e o vento parem, imediatamente há grande calmaria. A expressão usada aqui no original é como se o mar tivesse se tornado como um espelho. De repente, porque este é o Deus que domina todas as coisas. Quando Ele dá a ordem, a tempestade se acalma de uma vez, a calmaria plena, as águas se tornam cristalinas.
Então Jesus faz duas perguntas duras, mas que nos ensinam e corrigem. Primeiro ele diz: por que vocês estão com medo? Parece uma pergunta óbvia, não é? A primeiro momento, qualquer um responderia: Jesus, eu estou com medo porque eu ia afundar e eu ia morrer. Mas há mais do que isso na pergunta de Jesus. Jesus está corrigindo uma premissa dos discípulos e uma premissa nossa, de que aonde foi que eu lhes disse que por estarem comigo vocês não passariam por tempestade? Quando foi que eu prometi que por estarem comigo vocês não passariam por dor, por ansiedade, por desconforto, por problemas, por situações que vocês não teriam controle? Vocês acham mesmo que o meu amor a vocês está vinculado a isso? E que eu te amo mais ou te amo menos à medida que você tem mais ou menos problemas? Ou será que o amor de Jesus é provado no fato de que Ele estava ali com eles no barco, mesmo em meio aos problemas? Meu irmão, Deus prova o seu amor para conosco ao ser feito carne e ter dado a sua vida por nós e prometer estar conosco todos os dias, mesmo quando nós estamos com problemas, mesmo quando as tempestades se levantam. Não se iluda, ser cristão não vai te livrar das tempestades. Ser cristão é saber que Jesus está com você no meio delas, que você vai sofrer os efeitos delas, que o barco vai quase virar, que você terá de enfrentar altura e profundidade, demônios, principados, que você terá de enfrentar a morte, aquilo que é inevitável, que nós não temos domínio, mas sabendo que Jesus está com você. A pergunta seguinte de Jesus é: vocês ainda não têm fé? Sabe, meus irmãos, às vezes nós pensamos a fé como algo que nós precisamos ter muita força, fazer muito esforço, construir muitas coisas. Nós não entendemos que a fé está completamente ligada ao objeto em que nós a depositamos, e não ao tamanho, a força, a magnitude da fé que nós construímos. Quantas vezes Jesus disse para aqueles homens: olha, se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, mas se tivessem fé nele, porque o que salva, o que nos faz descansar, mesmo em meio às tempestades, não é a magnitude, o esforço da nossa fé, mas em quem nós temos fé. Imagina que você está lá caindo de um precipício. Vamos voltar para o precipício. Um precipício muito alto, que dá tempo de você pensar e tudo.
E nessa queda você consegue enxergar lá embaixo, saindo dessa montanha, desse precipício, um galho. Qual o tamanho da sua fé neste galho você teria que ter para agarrar ele? Quanto você precisaria saber desse galho? Quantos cálculos, quanto esforço você faria? Não, deixa eu ver se vale a pena, deixa eu ver o quanto eu tenho que me dedicar. Meu irmão, você está caindo. Você vê um galho, você não quer nem saber se ele vai dar conta do teu peso, se ele é forte o suficiente, se ele está preso. Não, o que você vai fazer? Você vai estender a mão e esperar que ele te salve. A fé é nos apresentarmos a Jesus dessa forma, de mãos vazias. Senhor, olha aqui, eu não porto nada, eu não trago nada, não tem nada aqui que eu possa te oferecer. Eu simplesmente confio que ainda que este mundo vire em torno de mim, o Senhor venceu, para que mesmo que eu enfrente a morte, eu esteja com você. E sabe, meus irmãos, algo mais interessante acontece no final. Esses discípulos começam a tempestade com medo, mas eles terminam, depois que a tempestade se passa, com ainda mais medo. Eles estão aterrorizados agora. E a gente se pergunta, por quê? A tempestade passou, Jesus acalmou a tempestade. E eles estão atemorizados, e eles olham uns aos outros e se perguntam, quem é este? Quem é este que domina, que até o vento obedece, que até o mar obedece? Porque se eu tenho medo da tempestade que eu não posso controlar, o que dirá daquele que controla a tempestade? Se eu tenho medo da tempestade, porque eu não posso dizer para ela parar, se eu tenho medo dos problemas que se levantam, se eu tenho medo das coisas que me causam ansiedade, daquilo que me escapa o controle, imagina daquele que nada escapa o controle. Se eu não posso controlar a tempestade, eu não posso controlar Jesus. E tudo aquilo que nós não podemos controlar nos dá medo. Tudo aquilo que nós não temos domínio nos enche de medo. E é por isso que nós constantemente tentamos fazer um Jesus do nosso próprio jeito. Um Jesus que fala aquilo que eu gosto de ouvir. Um Jesus que diz aquilo que me agrada, que faz as coisas que eu gosto. Um Jesus que não confronta os meus pecados. Um Jesus que não me mostra o quão humilhado eu sou, pequeno eu sou, carente eu sou, necessitado de graça eu sou, medroso eu sou. Um Jesus que olha para mim e diz, lindo! Um Jesus do nosso jeito. Mas sabe, meu irmão, esse Jesus do seu jeito, esse Jesus do seu próprio modo, ele não é Deus, ele é um ídolo. E sabe o que ídolos fazem? Ídolos fracassam, porque ídolos não podem salvar, porque ídolos têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm boca, mas não falam, têm mãos e pés, mas não podem tocar e não podem se mexer, porque ídolos são falsos.
Mas você está diante do evangelho de um Deus incontrolável, que você não pode exercer domínio sobre Ele, Ele exerce domínio sobre você. Ele diz o que deve ser, Ele diz como as coisas serão. Ele é um Deus grande demais. E quando você serve um Deus grande demais, você deve saber de algo. Muitas vezes Ele não vai te dizer porque você está passando por isso, porque os planos dele são grandes demais para que você entenda, para que eu entenda. E Ele nos chama então a ter fé, que mesmo que eu não saiba os seus planos, eu sei que este Deus incontrolável, todo poderoso, Ele é o Deus verdadeiro e o Deus que é bom. Porque um dia este Deus, estando a salvo, se lançou na tempestade, se jogou na tempestade, na morte, para que eu e vocês, seu povo, fôssemos salvos da única tempestade que poderia acabar conosco, a justiça de Deus, a ira de Deus derramada sobre nós, a condenação eterna sobre nós. Esse Senhor Jesus Cristo, incontrolável, todo-poderoso, se fez vulnerável, se deixando padecer, carregando os nossos pecados, para que fôssemos livres, de uma vez por todas, da única tempestade verdadeira, porque esse mundo passa. Então não tenha medo, porque ainda que você não possa controlá-lo, Ele é bom, e Ele deu a sua vida por nós. Não se engane, meus irmãos, esse mundo vai estar cheio de tempestades, mas o Senhor Jesus Cristo está conosco em cada uma delas. Em cada uma delas, nos lembrando que este mundo passa, mas que Ele morreu e ressuscitou por aquilo que não passa, para te dar o que não acaba. Este é o nosso Deus, o Senhor das tempestades. Você crê nisso? Fique de pé no seu lugar.